Ela não diz não para o sexo, ela diz não para você. Vamos falar a verdade sem rodeios. A maioria dos homens não sabe como pedir intimidade. E não é porque são tímidos. Não é porque as mulheres sejam complicadas. É porque acreditam que pedir sexo os torna menos homens. E isso é exatamente o que os torna invisíveis para ela. Hoje você vai aprender algo que poucos têm coragem de dizer. As mulheres não rejeitam o sexo. Elas rejeitam os homens que não sabem gerar desejo. E isso inclui os que pedem permissão como se estivessem implorando carinho. Também inclui os que são bonzinhos demais, esperando eternamente que ela tenha vontade. Mas adivinha? As mulheres sentem desejo, assim como você. Sim, elas querem intimidade, mas com um homem que entende algo fundamental. O desejo feminino não se pede, ele se provoca. E é aqui que entra a psicologia e o estoicismo. Porque não se trata de manipulá-la. Se trata de se tornar o tipo de homem que ela deseja naturalmente. Um homem que não precisa implorar, nem pressionar, nem fazer cara de vítima. A maioria dos homens acredita que, para chegar à intimidade, precisa levá-la a vários encontros, esperar o momento perfeito, ser paciente até que ela esteja pronta. Mas o que não entendem é o seguinte: ela já decidiu se quer algo com você nos primeiros minutos. O resto é apenas confirmação. E se você não sabe ler os sinais dela, liderar a situação ou se mover com intenção masculina, ela se desliga, perde a atração, e você fica frustrado se perguntando: o que eu fiz de errado? Aqui está a verdade incômoda. Ela quer que você tome a iniciativa. Não que se jogue como um desesperado, mas que mostre segurança, energia sexual contida e clareza. E isso, irmão, se treina. Não com frases do TikTok, não com joguinhos baratos, mas com mentalidade, com presença, com estoicismo. Porque o homem estoico não reage ao não. O homem estoico não precisa de aprovação. E por isso, é o que mais desejo gera. Neste vídeo, você vai aprender o truque psicológico que ativa o desejo feminino sem dizer uma única palavra direta. Como usar o poder da sua presença masculina para que ela dê o próximo passo. E, principalmente, como parar de parecer carente e começar a inspirar atração real. Prepare-se. Por quê? Se você continuar pedindo sexo como um menino pedindo doce, nunca vai experimentar o que é ser realmente desejado por uma mulher. Ela não quer sexo com homens fracos. Isso vai doer, mas é necessário. Uma mulher não rejeita o sexo. Ela rejeita a energia de quem propõe. E quando essa energia vem carregada de necessidade, insegurança ou dúvida, ela se desliga. Não é que ela não goste de sexo. Não é que não esteja pronta. É que ela não consegue se sentir atraída por um homem que se comporta como se não acreditasse que merece. Aqui é onde a maioria se engana. Eles acreditam que ser bom, educado e respeitoso em excesso é o que conquista uma mulher. Mas não entendem que isso não desperta desejo. Isso desperta amizade, simpatia, confiança, mas não desejo. O desejo feminino está ligado à força masculina. Não à agressividade, mas à direção, à clareza, à segurança de um homem que sabe o que quer e não precisa de validação para agir. Uma mulher não fantasia com o homem que pergunta: está tudo bem se eu te beijar? Ela fantasia com aquele que se aproxima com um olhar firme, presença sólida, e a faz sentir um frio no estômago sem dizer uma palavra. Mas isso não se finge, isso se é. E é aí que entra o seu trabalho interior como homem. Porque se você duvida de si mesmo, se tem medo de rejeição, se sente menor, o seu corpo comunica isso. O seu olhar revela isso. E mesmo que diga as palavras certas, ela vai sentir que não há poder por trás delas. E o que uma mulher faz quando percebe isso? Te coloca na categoria: bom rapaz, mas não me excita. Exemplo clássico: um homem sai várias vezes com uma mulher. Ele a convida, paga tudo, é educado, não a pressiona. Ela ri, parece que tudo vai bem. Mas, sempre que ele tenta se aproximar, ela diz que ainda não está pronta.
Ele pensa: tudo bem, eu respeito o tempo dela. Mas por dentro, ela pensa: não sinto nada, não há faísca. É muito bom, mas não me dá vontade. E depois, ela desaparece. Ou pior, começa a sair com outro cara que não foi tão educado. Mas foi claro. Esse outro não pediu permissão. Esse outro tinha uma energia que ela sentiu, não que ela raciocinou. Dói. Sim. É justo. Não é sobre justiça. É sobre como funciona a natureza humana. Energia fraca, emocionalmente insegura, não desperta desejo. Então, o que você deve fazer? Pare de buscar aprovação. Pare de esperar o sinal perfeito. Comece a se conectar com o seu desejo, sem vergonha. O estoicismo não é reprimir o que você sente. É dominar o que você sente. É ter controle sem precisar esconder a sua intenção. Porque o homem que pode conter o seu desejo sem depender dela, esse homem se torna magnético. E ela percebe, não pelo que ele diz, mas pela forma como se move, como entra num lugar, como a olha sem pedir desculpas por desejá-la. Esse homem não é fraco. E por isso, ela quer sexo com ele. 2. Pare de pedir permissão. Lidere ou perca. Aqui vai uma verdade brutal que quase ninguém te conta. Quando você pede permissão, você perde poder. E quando perde poder, perde atração. Não estamos dizendo para ser um idiota, para forçar algo ou ser desrespeitoso. Estamos dizendo que uma mulher quer sentir que você sabe o que está fazendo. Que não precisa que ela te guie passo a passo como se você fosse um garoto inexperiente. Quando um homem pergunta: posso te beijar? Posso te abraçar? Está tudo bem se a gente dormir junto? Ela não ouve respeito. Ela ouve dúvida, insegurança, falta de liderança. E isso mata o desejo em segundos. Por quê? Porque o desejo feminino é reativo. Ela reage ao que você projeta. Se você projeta dúvida, ela responde com frieza. Se você projeta confiança, sem dizer uma palavra, ela responde com desejo. E é aqui que o estoicismo se torna a chave. Um homem estoico não pede permissão para liderar. Ele simplesmente lidera, com calma, presença e certeza. E, se ela não concordar, ela comunica. E ele não se desmonta por isso. Mas, ironicamente, na maioria das vezes, ela quer. Só estava esperando que você tivesse coragem de dar o passo. Exemplo clássico. Você está em casa com uma mulher. Tudo flui. Ela ri, te olha, se aproxima. Você a deseja. Mas, em vez de se mover com intenção, você pergunta: posso te beijar? Ela franze o senho, dá um sorriso constrangido e responde: melhor não ainda. O que aconteceu? O momento morreu. Ela já estava pronta, mas você a fez duvidar, porque você duvidou primeiro. Agora, imagine o contrário. Você está presente, olha nos olhos dela, se aproxima sem dizer nada. Ela sente a energia, o momento, a tensão. A sua liderança não é verbal, é corporal. E isso, para ela, é irresistível. Deixar de pedir permissão não é ser agressivo. É confiar tanto na sua energia que você entende quando ela está receptiva, sem precisar que ela diga. Assim lidera um homem. E assim ela decide segui-lo. 3. O desejo feminino é silencioso, não lógico. Muitos homens continuam fracassando com as mulheres porque acreditam que o desejo funciona como uma equação matemática. Se eu for bom, atencioso, paciente e carinhoso, ela vai querer ficar comigo. Mas não. O desejo não funciona assim. Ele não é lógico. Ele é emocional. Ele é silencioso. Uma mulher pode dizer que quer um homem respeitoso, estável e sensível. E, ao mesmo tempo, sentir-se completamente atraída por um que não bate com nada disso. Por quê? Porque o que ela diz não necessariamente corresponde ao que ela sente. E, se você tomar as palavras dela como instruções racionais, vai perder. Sempre. O desejo feminino nasce do corpo, não da cabeça. Nasce da energia, da tensão, do mistério.
Ele não se discute, não se argumenta, não se conquista com lógica. E é aqui que muitos homens se frustram. Mas eu fiz tudo certo. Porque não deu certo. Ela disse que não estava pronta, mas dias depois estava com outro. Não entendo o que ela quer. A resposta é simples. Você não precisa entender o que ela quer. Precisa entender como funciona o desejo. Ela pode dizer que te respeita, que gosta de você, que você é um ótimo cara. E, mesmo assim, não sentir absolutamente nada por você. Por quê? Porque você não a mexeu por dentro. Você foi previsível, disponível demais, correto demais. O desejo não é pensado, ele é sentido. E isso significa que não dá para forçá-lo, nem comprá-lo com lógica. Você precisa provocá-lo com presença, com masculinidade, com mistério. E, acima de tudo, com a segurança de que não precisa que ela o sinta. É aí que ela começa a sentir. 4. Sua energia sexual fala mais do que suas palavras. Muitos homens pensam que o mais importante é dizer a coisa certa. Acreditam que, se tiverem o discurso perfeito, as frases certas, a conversa bonita, a mulher vai cair de amores. Mas ignoram um detalhe essencial. O corpo fala antes da boca. Se a sua energia sexual não está alinhada, ela vai sentir. Você pode dizer que é confiante, que é masculino, que tem experiência. Mas, se o seu olhar treme, se o corpo está tenso, se a energia grita preciso da sua validação, ela não vai ouvir as palavras. Vai sentir a insegurança. E aqui vai uma verdade dura. Muitos homens modernos reprimiram tanto a própria energia sexual que já não sabem expressá-la com poder. Escondem, minimizam, camuflam com bom comportamento. E depois se perguntam por que não há química. Porque sempre acabam na friendzone. Acorda, irmão. Você não está aqui para esconder o seu desejo. Está aqui para aprender a dirigi-lo, contê-lo e dominá-lo. Isso não significa ser agressivo ou avançar sem pensar. Significa que você é capaz de sentir desejo sem se tornar escravo dele. E essa capacidade é magnética. Uma mulher percebe quando você está no controle da própria energia. E quando está desesperado por um pouco de atenção. Não é preciso dizer que a deseja. Ela vai sentir no olhar, na postura, na presença. Mas, se essa energia vier carregada de ansiedade ou carência, ela vai se fechar. Por isso o estoicismo importa. Um homem estoico não é frio, é forte. Não é passivo, é centrado. Sabe quem é, sabe o que quer. E não precisa gritar para que notem. Sua energia sexual é parte do seu poder masculino. Se você a reprime, perde presença. Se a transborda sem controle, perde respeito. Mas, se a domina, ela se torna irresistível. E ela vai sentir. E vai desejar. 5. O homem que não reage excita. Vou ser direto. Você está reagindo demais. E isso te faz parecer fraco e desesperado. A maioria dos homens hoje reage a cada movimento de uma mulher. Se ela não responde a mensagem, ficam ansiosos. Se postam uma história, analisam 1000 vezes para ver se foi para eles. Se não demonstram interesse imediato, se ofendem ou começam a correr atrás ainda mais. Se tudo o que ela faz ou deixa de fazer afeta você, é ela quem está no controle, e isso mata o desejo. Para que uma mulher sinta atração real, ela precisa sentir que está diante de um homem emocionalmente estável. Alguém que não se abala por uma resposta fria. Que não busca aprovação em cada olhar, que não precisa de validação constante para continuar sendo quem é. Esse tipo de homem é raro hoje em dia, e por isso é valioso. O homem que não reage de forma impulsiva, que mantém o centro, que não força nada, se torna um desafio para ela. E isso, mesmo que ela nunca diga, a excita profundamente, porque demonstra que ele não está tentando agradá-la. Está vivendo a própria vida, com ou sem ela. E, se ela quiser se juntar, ótimo. Se não quiser, também está tudo bem. Isso cria tensão. Isso cria mistério.
Isso desperta o desejo mais profundo. Quem é esse homem que não precisa de nada de mim para se sentir completo? E aqui está o ponto. Muitos homens não se construíram por dentro. Não têm propósito, visão, força emocional. E por isso reagem a tudo. Vivem buscando aprovação feminina e se tornam transparentes. Uma mulher enxerga sua necessidade a quilômetros de distância. E, quando vê isso, perde respeito, perde atração. O homem estoico, por outro lado, não é frio, mas também não é fraco. Ele sente, mas não se deixa arrastar pelo que sente. Observa, mas não age por impulso. Está tão focado no próprio caminho que não precisa que ela lhe dê sinais para seguir em frente. E é aí que ela começa a se atrair. Não porque ele a persegue, mas porque ela sente que não pode controlá-lo. E isso é irresistível. Quando você para de reagir, ela começa a reagir. Quando você deixa de girar em torno dela, ela passa a girar em torno de você. Porque você não está mais no modo como faço para agradá-la, mas sim no modo isso soma a minha vida ou não. E isso enlouquece uma mulher. O homem frio afasta. O homem reativo cansa. Mas o homem centrado, esse acende o desejo. Porque ela não consegue lê-lo totalmente. Não consegue prever. Não consegue conduzi-lo como conduz os outros. E isso tira ela da zona de conforto e a leva direto para o desejo. 6. Faça com que ela sugira primeiro. O truque. Essa é uma das verdades mais poderosas e menos faladas sobre o desejo feminino. Quando uma mulher sente que foi ela quem tomou a decisão, o desejo se torna muito mais intenso. Não significa que você não possa iniciar. Não significa que você deva esperar passivamente. O truque psicológico está em criar um ambiente, não em impor a intenção. A maioria dos homens comete o erro de pressionar, de querer acelerar o momento, dizendo coisas como: "E aí, quando vai acontecer algo entre nós? Não consigo mais esperar. Você não quer passar a noite comigo?" Com isso, matam todo o mistério, a tensão e, principalmente, a sensação de escolha. Ela passa a sentir que precisa decidir, não que quer decidir. A chave está aqui. Uma mulher se excita mais quando sente que foi ela quem cruzou a linha, não quando foi empurrada para cruzá-la. Então, como se consegue isso? Com sua presença, com seu corpo, com sua calma. Ela precisa sentir aquela carga sexual contida, o desejo que você não verbaliza, mas que está ali, no ar. Quanto mais tranquilo você estiver, quanto menos falar, quanto mais confortável ficar com o silêncio, mais desconfortável se torna para ela não agir. Se há conexão e segurança, se você sabe gerar tensão emocional sem ansiedade, ela vai ser a primeira a dar o sinal. Mas não com palavras diretas. Às vezes será algo como: "Você vai ficar mais um pouco?" Você sempre é assim, tão tranquilo. Com você eu me sinto diferente, meio nervosa. Tradução: estou sentindo algo. Estou abrindo a porta para você. Imagine a cena. Vocês estão na sua casa ou na dela. A conversa flui. Vocês estão próximos, mas você não a toca imediatamente. Não invade. Apenas está ali. Sua postura é firme. Seu olhar é calmo, sem pressa. Ela fica em silêncio, morde o lábio, te encara, e então se aproxima um pouco mais. Bom, está feito. Você não pediu, não implorou, você provocou. Porque o desejo não se pede, se provoca. E quando ela sente que foi ela quem iniciou, o desejo que ela sente por você é muito mais forte e muito mais difícil de esquecer. 7. Se você precisa pedir, já perdeu. A verdade crua. Aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Se você precisa pedir sexo a uma mulher, você já perdeu. Sim, é duro. Mas é exatamente isso que você precisa ouvir. Porque se você precisa convencê-la a estar com você, significa que o desejo dela não nasceu de forma natural. E quando o desejo não nasce dela, o que você recebe não é intimidade, é caridade. E vamos ser honestos, você não está aqui para mendigar desejo.
Está aqui para provocá-lo. E não é com truques baratos, frases prontas da internet ou discursos decorados. É com presença, com energia masculina real, com domínio de si mesmo, com uma vida que já é completa, com ou sem ela. Quando você para de perseguir e começa a atrair, tudo muda. O verdadeiro poder de um homem não está no que ele diz. Está em como ele entra em um ambiente, em como ele olha, em como ele consegue permanecer em silêncio, sem se sentir desconfortável, em como ele anda com propósito. Esse é o tipo de homem que faz uma mulher pensar: quem é esse cara? E por que sinto vontade de segui-lo? Se você ainda não é esse homem, tudo bem. É justamente por isso que este canal existe. Para ajudar você a despertar, treinar sua mente, sua energia e sua presença como um homem estoico em um mundo cheio de homens perdidos. Você não está aqui para se adaptar. Você está aqui para liderar. Se algo do que eu disse hoje mexeu com você, comente abaixo. Conte sua experiência. Já aconteceu de pedir permissão e sentir que perdeu o poder? Já esteve com uma mulher que parecia se acender quando você estava mais centrado? Deixe nos comentários, porque eu leio tudo. E sim, vou responder. Quero que isso seja mais que um canal. Quero que seja uma comunidade de homens que estão cansados de ser invisíveis, fracos e manipuláveis. Homens prontos para construir respeito, magnetismo e poder, de dentro para fora. Sem precisar gritar. Sem precisar implorar. Se você é um deles, inscreva-se, ative as notificações e prepare-se para enxergar o mundo feminino com outros olhos. Porque, depois que você entende isso, não há mais volta. Nos vemos nos comentários, irmão.